A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Saga Jogos Vorazes. A Esperança. Livro 3. De Suzanne Collins. Narrado por Andressa Baudet. 8. Boggs aparece e aperta meu braço com força, mas não estou planejando fugir agora. Olho na direção do hospital, bem a tempo de ver o resto da estrutura ceder, e perco a vontade de lutar. Todas essas pessoas, as centenas de feridos, os parentes, os médicos do 13, não existem mais. Eu me viro para Boggs. Vejo seu rosto inchado após o contato com a bota de Gale. Não sou nenhuma especialista, mas tenho quase certeza de que o nariz dele está quebrado. Entretanto, o tom de sua voz é mais resignado que raivoso. Vamos voltar para a pista de pouso. Dou um passo à frente obedientemente e estremeço assim que fico ciente de minha dor atrás do joelho direito. A adrenalina que suplantou a sensação já passou, e outras partes de meu corpo se juntam ao coro de reclamações. Estou arrasada e ensanguentada, e parece que alguém está martelando minha têmpora esquerda do interior do meu crânio. Boggs examina rapidamente meu rosto, em seguida me pega no colo e sai correndo em direção à pista. Na metade do caminho, vomito em seu colete à prova de balas. É difícil afirmar com certeza porque ele está sem fôlego, mas tenho a impressão de que solta um suspiro. Um pequeno aerodeslizador, diferente do que nos transportou até aqui, nos espera na pista. Assim que minha equipe está a bordo, decolamos. Nenhum assento confortável ou janelas desta vez. Parece que estamos em alguma espécie de aeronave de carga. Boggs faz atendimento de primeiros socorros nas pessoas para que elas aguentem até chegarmos ao 13. Quero tirar meu colete, já que também tem uma razoável quantidade de vômito nele, mas está frio demais para pensar nessa possibilidade. Eu me deito no chão com a cabeça no colo de Gale. A última coisa que lembro é de Boggs estendendo alguns sacos de aniagem em cima de mim. Quando acordo, estou aquecida e medicada em minha antiga cama de hospital. Minha mãe está lá, verificando meus sinais vitais. Como é que você está se sentindo? Abatida, mas bem, digo. Só ficamos sabendo que vocês iam quando já estavam lá, diz ela. Sinto uma pontada de culpa. Quando sua família foi obrigada a enviar você aos Jogos Vorazes 2 vezes, esse não é exatamente um detalhe que você deve negligenciar. Desculpa. Eles não estavam esperando um ataque. Era só para eu fazer uma visita aos pacientes, explico. Da próxima vez, vão mandar esclarecerem tudo para você. Katniss, ninguém esclarece nada para mim, diz ela. É verdade, nem mesmo eu. Pelo menos desde que meu pai morreu. Por que fingir? Bom, vou mandar informarem você, de um jeito ou de outro. Na mesinha de cabeceira, encontra-se um pedaço de estilhaço que eles retiraram de minha perna. Os médicos estão mais preocupados com o estrago que meu cérebro pode ter sofrido por causa das explosões, já que minha concussão nem sequer sarou completamente. Mas não estou com visão dupla ou qualquer coisa assim, e consigo pensar com clareza suficiente. Dormi a tarde toda e a noite toda, e estou esfomeada. Meu café da manhã é decepcionantemente pequeno, apenas alguns cubos de pão mergulhados em leite morno. Fui convocada para uma reunião de manhã cedo no comando. Começo a me levantar e então me dou conta de que eles planejam rolar minha cama de hospital direto para lá. Quero caminhar, mas isso é vetado, de modo que negocio a utilização de uma cadeira de rodas.
Estou me sentindo bem, na realidade, exceto por minha cabeça e minha perna, e os machucados doloridos e a náusea que me atinge minutos depois que eu como alguma coisa. Talvez a cadeira de rodas seja uma boa ideia. Enquanto me empurram, começo a ficar inquieta em relação ao que terei de encarar. Gale e eu desobedecemos a ordens diretas ontem, e Boggs tem a contusão para provar. Certamente haverá repercussões. Mas será que a ponto de Coin anular nosso acordo para a imunidade dos vitoriosos? Será que tirei de Pita qualquer proteção, por menor que fosse, que eu pudesse oferecer a ele? Quando chego ao comando, as únicas pessoas que estão lá são Cressida, Messala e os insetos. Messala está radiante e diz: "Aí está a nossa pequena estrela!" E os outros estão sorrindo tão abertamente que não consigo evitar de retribuir o sorriso. Eles me impressionaram no 8. Seguindo-me até o telhado durante o bombardeio, fazendo Plutarch recuar para poderem fazer as tomadas que queriam. Eles fazem mais do que apenas cumprir com seu trabalho. Eles sentem prazer em fazê-lo. Como Sina. Tenho um estranho pensamento de que se estivéssemos na arena juntos, eu os pegaria como aliados. Cressida, Messala e... Preciso parar de chamar vocês de insetos, exclamo, dirigindo-me aos cinegrafistas. Explico que não sabia seus nomes e que as suas roupas me sugeriam uma semelhança com criaturas cascudas. A comparação não parece irritá-los. Mesmo sem as cascas, um lembra muito o outro. Os mesmos cabelos cor de areia, barbas ruivas e olhos azuis. O que tem as unhas roídas se apresenta como Castor. E o outro, que é seu irmão, como Pollux. Eu espero Pollux dizer um oi, mas ele apenas balança a cabeça. De início, penso que ele é tímido ou um homem de poucas palavras, mas há algo nele que me deixa intrigada, a posição de seus lábios, o esforço extra que faz para engolir, e percebo antes mesmo de Castor me dizer: Pollux é um Avox. Cortaram a língua dele e nunca mais ele vai poder falar. E não preciso mais imaginar o que fez com que ele arriscasse tudo para ajudar a desbancar a capital. À medida que a sala vai enchendo, eu me preparo para uma recepção menos agradável, mas as únicas pessoas que demonstram algum tipo de negatividade são Haymitch, que está sempre com esse tipo de expressão, e uma Fulvia Cardew, de cara amarrada. Boggs está usando uma máscara de plástico cor de carne que vai do lábio superior à testa. Eu estava certa em relação ao nariz quebrado, de modo que é difícil decifrar sua expressão. Coin e Gale estão no meio de uma conversa que parece amigável. Quando Gale desliza para o assento ao lado da cadeira de rodas, eu pergunto: fazendo novas amizades? Os olhos dele dirigem-se para a presidenta e depois retornam para mim. Bom, um de nós tem que ser acessível. Ele toca delicadamente a minha têmpora. Como você está se sentindo? Imagino se serviram no café da manhã cozido de alho e abóbora. Quanto mais pessoas se agregam, mais forte fica o cheiro. Meu estômago embrulha e as luzes parecem ter ficado subitamente mais brilhantes. Mais ou menos, respondo. E você, como está? Estou bem. Tiraram alguns estilhaços de mim. Nada demais, diz ele. Coin dá início à reunião. Nosso assalto televisivo foi oficialmente lançado. Se algum de vocês perdeu ontem a transmissão das 20 horas de nosso primeiro ponto prop, ou as 17 reapresentações que BT conseguiu levar ao ar desde então, vamos começar a transmiti-lo novamente. Transmitir novamente? Então eles não apenas conseguiram tomadas utilizáveis, como já montaram um ponto prop e o transmitiram repetidamente. As palmas de minhas mãos ficam úmidas diante da expectativa de me ver na TV. E se eu ainda estiver horrível? E se estiver rígida e inútil como no estúdio? E eles simplesmente desistiram de conseguir qualquer coisa melhor. Telas individuais surgem em cima da mesa. A iluminação fica um pouco mais fraca e um silêncio toma conta da sala. A princípio, minha tela está preta. Então uma fagulha diminuta pisca no centro. Ela aumenta, se espalha, devorando silenciosamente a escuridão até que a tela inteira fica em chamas com um fogo tão real e intenso que imagino estar sentindo o calor emanando. A imagem de meu broche com o tordo emerge, cintilando em vermelho ouro. A voz profunda e nítida que povoa meus sonhos começa a falar.
Claudius Templesmith, o locutor oficial dos Jogos Vorazes, diz: Katniss Everdeen, a garota em chamas, agora queima. Subitamente, lá estou eu, substituindo o tordo, em pé diante de chamas e fumaça verdadeiras do Distrito 8. Quero dizer aos rebeldes que estou viva, que estou bem aqui no Distrito 8, onde a capital acabou de bombardear um hospital cheio de homens desarmados, mulheres e crianças. Não haverá sobreviventes. Corte para o hospital desabando. O desespero dos que estão vendo a cena enquanto prossigo narrando. Quero dizer às pessoas que, se por um segundo passou pelas cabeças de vocês que a capital vai nos tratar com justiça se houver um cessar-fogo, vocês estão se iludindo, porque vocês sabem quem eles são e o que fazem. De volta a mim agora, minhas mãos se levantando para indicar o ultraje ao meu redor. Isto aqui é o que eles fazem. E temos que reagir. Agora vem uma montagem verdadeiramente fantástica da batalha. As primeiras bombas caindo, nós correndo, sendo jogados pelos ares, um close no meu ferimento que parece bem feio e ensanguentado, escalando o telhado, mergulhando nos agrupamentos de metralhadoras e depois algumas tomadas impressionantes dos rebeldes, Gale e principalmente eu, abatendo aquelas aeronaves no céu. Corte e voltam a me mostrar na frente da câmera. O presidente Snow diz que está nos enviando uma mensagem? Bom, tenho uma para ele. Você pode nos torturar e nos bombardear e queimar nossos distritos até que eles virem cinzas. Mas está vendo isto aqui? Estamos com a câmera seguindo a trilha das aeronaves que queimam no telhado do armazém. Foco na insígnia da capital numa asa, que se mistura com a imagem do meu rosto gritando para o presidente. Está pegando fogo! Se nós queimarmos, você queimará conosco! Chamas tomam conta da tela novamente. Sobrepostas a elas, em fortes letras pretas, estão as palavras: se nós queimarmos, você queimará conosco. As palavras pegam fogo e a tela inteira queima até ficar totalmente preta. Há um momento de entusiasmo silencioso, então aplausos seguidos de pedidos para que o filme seja exibido novamente. Cohen indulgentemente aperta a tecla e desta vez, como sei o que vai acontecer, tento fingir que estou assistindo ao programa em minha TV, na minha casa na costura. Um discurso contra a capital. Jamais houve algo assim na TV, pelo menos desde que eu nasci. Quando a tela fica preta depois de queimar uma segunda vez, desejo saber mais. Isso passou em toda Panem? O pessoal da capital viu isso? Na capital, não. Diz Plutarch. Não conseguimos suplantar o sistema deles, embora Betty esteja trabalhando nisso. Mas passou em todos os distritos. Passamos até no 2, o que pode ser ainda mais importante do que passar na capital a essa altura do campeonato. Claudius Templesmith está com a gente? Pergunto. Isso faz com que Plutarch dê uma boa risada. Só a voz dele. Mas isso veio de graça. Nem precisamos fazer edição especial. Ele disse aquela mesma frase na primeira vez que você participou dos Jogos Vorazes. Ele dá um tapa na mesa. Que tal mais uma rodada de aplausos para Cressida, sua equipe fantástica e, é claro, para o nosso talento na frente das câmeras. Eu também bato palmas até perceber que sou eu o talento na frente das câmeras e que talvez seja um pouco estranho ficar batendo palmas para mim mesma, mas ninguém está prestando atenção. Ainda assim, não posso deixar de reparar na irritação estampada no rosto de Fúvia. Imagino como tudo isso deve estar sendo difícil para ela. Assistir à ideia de Haymitch obter sucesso sob a direção de Cressida, quando a orientação do estúdio dela foi um desastre total. Cohen parece ter alcançado o fim de sua tolerância pela autocongratulação. Sim, muito merecido. O resultado superou todas as nossas expectativas, mas sou obrigada a questionar a ampla margem de risco com a qual vocês estiveram dispostos a operar. Sei que o bombardeio não estava previsto. Entretanto, dadas as circunstâncias, acho que devemos discutir a decisão de enviar Katniss a uma situação de combate real. A decisão? De me enviar para o combate?
Então ela não sabe que eu desconsiderei flagrantemente as ordens que me foram dadas, arranquei meu dispositivo auricular e fugi de meus guarda-costas? O que mais esconderam dela? Foi uma situação difícil, diz Plutarque, franzindo a testa. Mas o consenso geral foi que não conseguiríamos nada que merecesse ser usado se a deixássemos trancada em algum bunker sempre que alguém desse um tiro. E você encarou isso sem problema? Pergunta a presidenta. Gale precisa me dar um chute debaixo da mesa para que eu perceba que ela está falando comigo. Ah, sim, sem problema. Eu me senti bem fazendo alguma coisa só para variar. Bom, vamos ser um pouco mais criteriosos com o nível de exposição dela, principalmente agora que a capital sabe o que ela pode fazer, diz Cohen. Um ruído de concordância perpassa toda a mesa. Ninguém censura a mim ou Gale, nem Plutarque, cuja autoridade escolhemos ignorar, nem Boggs, com seu nariz quebrado, nem os insetos que levamos para o fogo cruzado, nem Haymitch que... Não, espera um pouco. Haymitch está sorrindo de forma mortífera para mim e dizendo com doçura: é isso aí, a gente não ia querer perder o nosso pequeno tordo quando ele finalmente começou a cantar. Guardo isso em minha mente para não acabar sozinha numa sala com ele, porque está mais do que visível que ele está tendo pensamentos vingativos em relação àquele ridículo dispositivo auricular. Então, o que mais vocês planejaram? Pergunta a presidenta. Plutarque balança a cabeça para Cressida, que consulta uma prancheta. Temos umas tomadas maravilhosas de Katniss no hospital no 8. A gente deve fazer um outro ponto próprio usando essas imagens com o seguinte tema, porque vocês sabem quem eles são e o que fazem. Vamos nos concentrar em Katniss interagindo com os pacientes, especialmente as crianças, o bombardeio do hospital e os destroços. Messala está fazendo a edição de tudo isso. Também estamos pensando em fazer um especial do tordo. Salientar alguns dos melhores momentos de Katniss entrecortados por cenas de levantes rebeldes e tomadas de guerra. Podemos chamar isso de Em Chamas. E aí a Fúvia apareceu com uma ideia realmente brilhante. A expressão de quem chupou limão dá lugar ao sobressalto no rosto de Fúvia, mas ela se recupera. Bom, não sei o quanto isso é brilhante, mas estava pensando que podíamos fazer uma série de ponto-props chamada Nós Lembramos. Em cada um dos programas, podíamos mostrar um dos tributos mortos, a pequena Rue do 11 ou a velha Mags do 4. A ideia é pontuar cada distrito com um toque bem pessoal. Um tributo a seus tributos. Seria mais ou menos isso, diz Plutarque. Isso é brilhante, de verdade, Fúvia. Digo, com toda sinceridade. É a maneira perfeita de lembrar as pessoas do motivo pelo qual a gente está lutando. Acho que podia dar certo, diz ela. Pensei que a gente talvez pudesse usar Finnick para fazer a introdução e narrar os quadros, se houver interesse neles. Francamente, acho que quanto mais ponto-props nós lembramos a gente puder fazer, melhor, diz Cohen. Vocês podem começar a produzir isso hoje mesmo? É claro, diz Fúvia. Sua raiva obviamente é arrefecida em função da reação positiva à sua ideia. Cressida suavizou tudo no departamento de criação com o gesto, elogiou Fúvia pelo que é, de fato, uma ideia realmente boa e abriu caminho para continuar a própria representação do tordo transmitida na TV. O interessante é que Plutarque parece não ter nenhuma necessidade de dividir o crédito com ela. Tudo o que ele quer é que o assalto televisivo funcione. Lembro que Plutarque é um chefe dos idealizadores dos jogos, não um membro da equipe de produção, não um pedaço nos jogos. Portanto, seu valor não é definido por um único elemento, mas pelo sucesso global da produção. Se nós vencermos a guerra, aí sim Plutarque receberá seus aplausos e ficará à espera de sua recompensa. A presidenta manda todo mundo trabalhar, de modo que Gale me empurra de volta ao hospital. Rimos um pouco de como a verdade não veio à tona. Gale diz que ninguém quis demonstrar incompetência ao admitir que não tiveram como nos controlar. Eu sou mais gentil dizendo que eles provavelmente não quiseram colocar em risco a chance de nos levar novamente para o exterior, agora que conseguiram tomadas tão boas. Provavelmente ambas são verdade.
Gale precisa se encontrar com BT no arsenal especial, então decido tirar um cochilo. Parece que só fechei os olhos por uns poucos minutos, mas quando eu os abro, estremeço diante da visão de Haymitch sentado a alguns centímetros da minha cama, esperando. Possivelmente há várias horas se o relógio estiver certo. Penso em berrar para pedir a presença de uma testemunha, mas serei obrigada a encará-lo mais cedo ou mais tarde. Haymitch curva-se para frente e balança alguma coisa num arame branco bem fino na frente do meu nariz. É difícil focalizar o objeto, mas tenho certeza de que sei do que se trata. Ele solta a coisa no lençol. Isso aí é o seu dispositivo auricular. Vou dar a você apenas mais uma chance de usar isso. Se você retirar esse troço do ouvido mais uma vez, vou mandar encaixarem isto aqui em você. Ele estende uma espécie de capacete de metal que instantaneamente chamo de grilhão de cabeça. É uma unidade de áudio alternativa que fica presa ao redor do seu crânio e embaixo do seu queixo, e só pode ser aberta com uma chave. E eu vou ficar com a única chave. Se, por alguma razão, você for suficientemente esperta para desligá-lo, Haymitch joga o grilhão de cabeça em cima da cama e pega um diminuto chip prateado. Vou autorizar que este transmissor aqui seja implantado cirurgicamente em seu ouvido para que eu possa falar com você 24 horas por dia. Haymitch na minha cabeça o tempo todo. Aterrorizante. Vou ficar com o dispositivo auricular. Murmuro. Perdão? Diz ele. Vou ficar com o dispositivo auricular. Digo, alto o suficiente para acordar metade do hospital. Tem certeza? Porque as 3 opções me deixam igualmente satisfeito. Tenho certeza, sim. Respondo. Envergo o arame do dispositivo auricular no meu punho de modo protetor e arremesso o grilhão de cabeça de volta ao rosto dele com a mão livre. Mas ele o pega com facilidade. Provavelmente estava esperando que o jogasse. Mais alguma coisa? Haymitch se levanta para ir embora. Enquanto estava esperando, comi o seu almoço. Meus olhos observam a tigela de cozido vazia e a bandeja em cima da mesa. Vou te denunciar. Resmungo para o travesseiro. Faça isso, queridinha. Ele sai, seguro por saber que eu não sou do tipo que denuncia. Quero voltar a dormir, mas estou inquieta. Imagens de ontem começam a invadir o presente. O bombardeio, as aeronaves se espatifando e explodindo, os rostos dos feridos que não existem mais. Imagino a morte vindo de todos os lados. O último momento antes de ver uma bomba atingir o chão, sentir a asa da minha aeronave explodindo e a estonteante queda em direção ao esquecimento. O telhado do armazém desabando em cima de mim enquanto estou presa em meu leito, indefesa. Coisas que vi, em pessoa ou em filme. Coisas que causei ao retesar meu arco. Coisas que jamais serei capaz de apagar da minha memória. No jantar, Finnick traz sua bandeja até a minha cama para que possamos assistir juntos ao mais recente ponto prop na TV. Ele recebeu um quarto no meu antigo andar, mas tem tantas recaídas mentais que ainda vive basicamente no hospital. Os rebeldes colocam no ar o ponto prop, porque vocês sabem quem eles são e o que fazem. Que Messala editou. A filmagem é entrecortada por clipes curtos de estúdio com Gale, Boggs e Cressida descrevendo o incidente. É duro assistir à minha recepção no hospital do 8, já que eu sei o que está para acontecer. Quando as bombas começam a chover no telhado, enterro a cabeça em meu travesseiro e volto a levantar o rosto para um breve clipe onde apareço no fim, depois que todas as vítimas estão mortas. Pelo menos Finnick não aplaude nem demonstra alegria quando tudo acaba. Ele simplesmente diz: as pessoas precisavam saber que aquilo estava acontecendo. E agora elas sabem. Vamos desligar isso, Finnick, antes que passem de novo. Peço a ele. Mas quando a mão de Finnick começa a se mover na direção do controle remoto, eu grito: espera aí! A capital está apresentando um segmento especial e alguma coisa nele me parece familiar. Sim! É Caesar Flickerman, e posso adivinhar quem será o convidado dele. A transformação física de Pita me deixa chocada.
O garoto saudável de olhos claros que vi alguns dias atrás perdeu pelo menos 6 quilos e desenvolveu um tremor nervoso nas mãos. Ele continua parecendo arrumado, mas por baixo da maquiagem que não consegue cobrir o inchaço sob seus olhos e das roupas de boa qualidade que não conseguem esconder a dor que está sentindo quando se mexe, encontra-se uma pessoa extremamente maltratada. Minha mente gira incessantemente tentando dar sentido ao que estou vendo. Eu o vi há pouco tempo. 4, não, 5, acho que foi há 5 dias. Como ele decaiu tão rapidamente? O que podem ter feito com ele num espaço de tempo tão curto? Então eu percebo, repasso em minha cabeça o máximo que consigo da entrevista com Caesar em busca de alguma coisa que a situasse no tempo. Não há nada. Eles poderiam ter gravado aquela entrevista 1 ou 2 dias depois de eu ter explodido a arena, e então feito o que quer que tivessem pretendido fazer com ele desde então. Ah, Pita, sussurro. Caesar e Pita trocam algumas palavras vazias antes de Caesar perguntar a ele sobre os boatos de que eu estaria gravando pontoprops para os distritos. Eles a estão usando, é óbvio, diz Pita, para estimular os rebeldes. Duvido que ela sequer saiba o que está acontecendo na guerra. O que está em jogo. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer a ela? Pergunta Caesar. Tem, sim, diz Pita. Ele olha diretamente para a câmera, bem nos meus olhos. Não seja boba, Katniss. Pense por você mesma. Eles transformaram você numa arma que pode ser instrumento da destruição da humanidade. Se você possui alguma influência real, use-a para frear essa coisa. Use-a para parar a guerra antes que seja tarde demais. Pergunte a si mesma, você realmente confia nas pessoas com quem está trabalhando? Você realmente sabe o que está acontecendo? E se você não sabe, descubra. Tela preta. Insígnia de Panem. Fim do programa. Finnick aperta o botão de desligar no controle remoto. Em 1 minuto, as pessoas estarão aqui para fazer o controle de estragos quanto às condições de Pita e as palavras que saíram de sua boca. Terei de repudiá-las. Mas a verdade é a seguinte. Não confio nos rebeldes, nem em Plutarch e nem em Coin. Não posso confiar que me dizem a verdade. Não serei capaz de esconder isso. Passos se aproximam. Finnick aperta com força os meus braços. A gente não viu isso, diz ele. O quê? Pergunto. A gente não viu o Pita. Só o pontoprop no 8. Depois a gente desligou o aparelho porque as imagens começaram a te chatear. Entendeu? Pergunta ele. Balanço a cabeça em concordância. Termina seu jantar. Eu me controlo o suficiente de modo que no momento em que Plutarch e Fúvia entram, estou com a boca cheia de pão e repolho. Finnick está falando sobre como Gale ficou bem na TV. Parabenizamos a todos pelo pontoprop. Deixamos claro que foi tão poderoso que desligamos a TV logo em seguida. Eles parecem aliviados. Eles acreditam em nós. Ninguém menciona Pita. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.